Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Teologia e História JPF. Aqui nós falamos sobre teologia, filosofia, história e ciências. E hoje nós já começamos com um questionamento. E quero que vocês avaliem comigo. O questionamento diz: quais provas indicam que Moisés é o autor do Pentateuco? Primeiro, nós temos a tradição judaica falando sobre este evento. E o que é a tradição judaica? É uma fonte de autoridade e ela tem o objetivo de passar uma informação para frente, passar para o mais jovem para que ele compreenda de quem o ensinamento veio. E essa tradição judaica, que é uma fonte de autoridade, ela diz que foi Moisés. Segundo ponto, leia comigo o estilo literário de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 sobre o nome da divindade. Isso é um detalhe muito importante e, infelizmente, os críticos acabam não observando esse dado histórico literário incrível. Moisés, que é o autor do Pentateuco, ele foi criado no Egito. E no Egito você tinha sempre a questão do respeito ao nome da divindade. Isso é um detalhe importante porque no Egito, saber o nome de uma divindade significava ter domínio sobre o nome da divindade. E Moisés, sendo sábio que era, crescido na ciência do Egito, ele vem e quando ele começa a escrever o livro de Bereshit, que nós chamamos em português de o livro de Gênesis, o livro do princípio, você vê que ele vem obedecendo aos mesmos critérios de literatura. E isso é um dado interessante que mostra que ele tinha uma mentalidade egípcia. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio crescendo ali na família real do Egito e ele aprendeu muito com eles. Quando ele pega, por exemplo, Gênesis capítulo 1, você vê, né? No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Mas olha que dado. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. No capítulo 2 de Gênesis, você já vai ter expressões como o Senhor Deus, Yahvé Elohim, Yahvé Elohim, e disse Yahvé Elohim, e fez Yahvé Elohim. As pessoas vão detectar isso como uma problemática, porém, para quem entende de cultura egípcia e para quem entende que Moisés foi um hebreu que cresceu no Egito e principalmente no palácio, aprendeu sobre essa escrita. Então, Moisés ele tinha um objetivo pedagógico. Os hebreus que foram libertados, que foram para o deserto e consecutivamente foram para Canaã, eles saíram do Egito. Então, eles eram hebreus que tinham uma mente, de certa forma, egípcia. 400 anos no Egito. Então, muitos deles saíam com essa ideia de que ter o domínio, ter acesso ao nome de uma divindade significava ter domínio sobre o nome da divindade. Então, Moisés, pedagogicamente, ensinando para esse povo, escrevendo e fazendo eles perceber que não é porque eles têm o nome de Deus, não é porque eles conhecem o nome de Deus, que a divindade, que Deus, vai ser obrigado a fazer a vontade deles. Você vê o mandamento do Senhor? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor Deus dos exércitos, Deus bíblico, ele não é como o Deus dos egípcios, os deuses do Egito, porque os deuses do Egito, eles eram comandados. Mas olha que detalhe importante, eles barganhavam com os seres humanos. Porém, o Deus bíblico, ele é todo poderoso, ele é exaltado, ele é altíssimo e é ele que manda nos seres humanos. Esse que é o detalhe, né? Então, Gênesis capítulo 1 fala, no princípio criou Deus. No capítulo de número 2 fala sobre o Senhor Deus. Lembra? Capítulo 1, criou Deus. Capítulo 2, criou o Senhor Deus. Mas por que essa diferença? Exatamente nisso. No capítulo 1, Moisés mostra para o povo hebreu: vocês não têm domínio sobre o nome da divindade. No capítulo 2, ele apresenta o nome da divindade. Por quê? Porque no capítulo 1, ele já havia escrito e ele já havia mostrado para aquele povo que, ao saber o nome da divindade, eles não tinham domínio sobre ela. Tudo bem? Terceiro ponto, os textos bíblicos como Êxodo capítulo 17, verso 14,
capítulo 34, verso 27, capítulo 24, versículo 5 a 7, Números capítulo 33, verso 2, Deuteronômio capítulo 31, verso 9, e Lucas capítulo 24, versículo 27. Eu quero mostrar apenas 2 desses textos para vocês, tá bem? Números capítulo 33, versículo de número 12 diz: Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Se você ler o versículo 1, lá fala sobre as caminhadas de Israel. Fala sobre que todo o contexto hermenêutico mostra claramente que desde a saída do povo hebreu da terra do Egito até o momento em que eles estavam, Moisés estava escrevendo todo o relato. Então, Números capítulo 33, versículo de número 2, mostra que escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada. Então, Moisés tinha esse objetivo de escrever a história do povo hebreu. Segundo ponto, Lucas capítulo 24, versículo 27, diz assim, leia comigo: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Para quem entende sobre cultura judaica, sabe que a expressão começar por Moisés e discorrendo por todos os profetas era uma expressão para o Antigo Testamento. Lei, profetas, escritos. Torá, Navi, Ketuvim. Olha o detalhe. Então Jesus fala, e começando por Moisés. O conceito dos livros de Moisés, que nós conhecemos como Pentateuco, é chamado em hebraico de a Torá, que significa a instrução. E todas as vezes que você vai ver a expressão a lei, como disse a lei, como bem escreveu, o que é que está escrito lá, toda essa expressão a lei é uma referência ao resumo de 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é os livros que compõem o Pentateuco. Então, os escritores do Novo Testamento tinham essa concepção de que Moisés era o escritor do Pentateuco. Uma grande autoridade dentro do primeiro século, conhecida como Flávio Joséfo, já vai falar também que Moisés é o autor do Pentateuco. Você tem aqui Números capítulo 33, verso 2, falando que Moisés escrevia as caminhadas do povo. Então, vários textos bíblicos que eu coloquei aqui para vocês. Então, resumidamente, tradição judaica, que é uma fonte de autoridade. Você tem o segundo lugar, o estilo literário, de como Moisés escreve, o cuidado que ele toma ao se referir ao nome de Deus, e até porque ele escreve a uma comunidade que acabou de sair do Egito. Então, ele tem que mudar a mentalidade dessas pessoas com o cuidado da literatura. Terceiro ponto, os textos bíblicos, que eu já mostrei para vocês, e citei apenas 2 para a gente não custar muito em nosso vídeo de hoje. Então, Êxodo capítulo 17, verso 14, 34, versos 27, 24, versos 5 a 7, Números 33, verso 2, Deuteronômio 31, verso 9, e Lucas 24, verso 27. Existem muitos outros textos, tá bom? Se vocês até colocarem um comentário aqui, irei colocar também para vocês, falando mais sobre a autoria de Moisés. Ou seja, a comunidade. Aí você pode falar o seguinte: mas e os estilos literários que são diferentes, uma palavra apresentada e a fonte documentária? Você pode talvez trazer esse questionamento. E a fonte documentária? O detalhe histórico, amigos, que infelizmente as pessoas não vão perceber, embora nós cristãos, embora o cristianismo, embora o judaísmo acredite que o autor do Pentateuco é Moisés, e claramente é Moisés, nós acreditamos também sobre a questão de compilação, entende? Então você vai ter os copistas futuramente escrevendo e copiando os registros de Moisés. Então muitos deles vão colocar detalhes, muitos deles vão falar sobre o evento, mas isso não tira a autoridade de que Moisés tenha escrito o Pentateuco, tudo bem?
a narrativa, toda a construção literária, toda a fonte histórica do passado e arqueológica mostram que foi sim Moisés que escreveu o Pentateuco. Tudo bem? Embora nós cristãos acreditemos que foi Moisés que escreveu, foi o autor do Pentateuco, pode existir sim a ideia de que os copistas, e é claro, isso é uma realidade, os copistas futuramente, quando eles escreviam, entende? Eles iam escrevendo, eles iam afirmando detalhes, eles iam atualizando localizações, e é claramente que ao longo do tempo isso é muito bom nós falarmos, gente. E isso é muita loucura dos críticos. Nós não temos acesso aos documentos originais. Se nós tivéssemos acesso aos documentos originais que Moisés escreveu, seria uma coisa. Porém, como nós temos acesso somente às cópias, é claro que vão acontecer de ter algum estilo de literatura um pouco diferenciada entre um capítulo e outro. Mas isso não tira a noção, isso não tira a autoridade de que Moisés tenha escrito o Pentateuco, tudo bem? E aqui eu já mostrei para vocês algumas fontes que deixam isso bastante claro, tudo bem? Tchau, até o nosso próximo vídeo.